Smartcast, o podcast das novas ideias. Olá, caro ouvinte! Chegamos ao nosso 8º Smartcast, o podcast das novas ideias. E, novamente, é uma honra poder contar com sua audiência. Sou Daniel Simões, empresário, apaixonado por inovação e um eterno curioso. Inovações e tecnologias que estão mudando o nosso dia a dia são sempre nossa pauta. E hoje abordaremos o tema da nossa primeira conversa, mas agora com outro viés. Falaremos sobre coworking e como as empresas estão adotando esse modelo para crescer e multiplicar. Se você está acompanhando o Smartcast desde o primeiro episódio, já entendeu o conceito de coworking. Mas se não, vamos fazer uma pequena revisão para que todos possamos estar na mesma sintonia. Coworking é um modelo de trabalho que se baseia em networking e autogestão, um ambiente compartilhado para que as pessoas exerçam suas atividades. Muita gente tem aderido a esse novo modelo de exercer suas atividades profissionais. Mas um detalhe importante, as empresas também começam a adotar esses espaços como seu novo escritório. Mas aí você me pergunta, quais as vantagens que uma empresa encontra ao estar em um coworking? Os benefícios são muitos, principalmente para os novos empreendimentos, que são adeptos aos conceitos de inovação, economia compartilhada, sustentabilidade e cocriação. Um dos mais fortes benefícios em compartilhar um ambiente de trabalho com outros profissionais é a possibilidade de networking. Você acaba inserindo o seu negócio em um ambiente que traz muitas possibilidades, podendo prospectar entre os colegas novos clientes, parceiros ou fornecedores. Outro ponto positivo em transformar a sua empresa em um perfil coworker é o barateamento dos custos. Você paga um plano que inclui energia, internet, manutenção, limpeza, telefones e evita preocupações a mais para o seu negócio. Normalmente, é oferecido pelos coworkers o serviço de secretariado básico, que é um grande auxílio para as questões do dia a dia. Ainda falando em vantagens, você pode começar a pensar no termo escalabilidade, pois é possível fazer sua empresa crescer dentro do espaço que ela ocupa. Caso seu negócio esteja começando e depois precise ampliar a equipe, você pode locar mais mesas e espaços ou até migrar para uma sala que comporte sua equipe dentro de um coworking. Para continuar nos trazendo as vantagens de ter uma empresa dentro de um ambiente compartilhado, convidamos alguém mais que qualificado para a nossa conversa. Ele é o diretor e cofundador da Caramelo Comunicação e da Caramelo Coworking, jornalista, professor universitário e mestre em comunicação estratégica pela Universidade Nova de Lisboa. O nome dele é Paulo Júnior Pinheiro e vai estar conosco no Smartcast de hoje. Tudo bom, Paulo? Tudo bom, Daniel? Obrigado pelo convite. É um prazer, Paulo, estar aqui com você. A gente vem batendo muito essa bola sobre coworking, já foi inclusive tema de um dos nossos Smartcasts. A pauta que eu queria dar hoje aqui é o seguinte, é como é que as empresas elas estão adotando essa metodologia para poder crescer e gerar eficiência, né? A gente muito tempo pensava, existia aquele conceito que coworking era um espaço compartilhado, que cada um pagava a sua mensalidade e todo mundo estava ali basicamente alugando um espaço, né? Alugando uma mesa. E o que a gente vê hoje é uma realidade completamente diferente. Grandes empresas, no caso do próprio WeWork, uma empresa multinacional que hoje vale na casa dos bilhões. Caso recente aqui da própria, também um motivo na nossa entrevista com o Igor Ari da Elefante Coworking. E temos vocês hoje que você fez uma migração super interessante. Que você fundou seu próprio coworking e hoje consegue compartilhar duas empresas dentro dessa mesma estrutura, né? Aí eu te pergunto, por que você optou por alocar a Caramelo Comunicação dentro de um coworking? É uma excelente pergunta, Daniel. A gente costuma dizer, e aí me recordo inclusive do programa com o Igor, que é um excelente programa, né? Até convidar os colegas para ouvirem, super esclarecedor, que quando a gente fala de coworking, a gente fala cada vez menos de estrutura. Há essa reflexão, é claro que a gente faz uma discussão sobre como você pode diminuir custos, como você pode ratear despesas, como você pode tornar o negócio mais eficiente, mas o coworking para nós é cada vez mais uma metodologia ou um jeito de você pensar a forma que você trabalha. E a partir do momento que você consegue pensar que a sua equipe pode estar dividindo espaço com outras equipes de segmentos correlatos ou de segmentos distintos, tentando criar relacionamento, ampliar perspectivas, modos de se pensar ou de revisitar a sua própria experiência de trabalho, é uma coisa que nos interessa muito. Então, por exemplo, lá na Caramelo, a gente tem uma agência de comunicação, então a equipe é toda de comunicadores, né? Então tem jornalistas, tem criativos, mas por outro lado tem um representante comercial que divide o espaço com a gente, tem um arquiteto que também ocupa uma outra
gestação, tem colegas do design gráfico que estão lá dentro. Então, volta e meia, você acaba entendendo um pouco mais ou fazendo com que uma área que não necessariamente tinha uma relação direta com a sua, acaba contribuindo para você revisitar processos que têm a ver com a sua área de atuação. Então, tem um ganho muito grande na troca. E aí, quando a gente fala que a gente está revisitando processos, entendendo a metodologia de trabalho de uma outra maneira, é que a gente supera aquela lógica de que eu não podia dividir o jeito que eu trabalho com outra pessoa, ou a informação que eu tinha que ficar às escondidas, porque senão meu concorrente iria pegar a informação e ia fazer talvez uma experiência melhor ou mais competitiva do que a minha. Não, a gente começa a entender que às vezes, claro, né, quando a gente fala de negócio, tem algumas coisas que você de fato não divide, mas quando você consegue, por exemplo, perceber que seu colega do lado entende melhor de um programa que você utiliza no seu computador, ou que às vezes a ferramenta que ele está usando não é tão eficiente como a sua e você tem condições de colaborar, ou seja, que na troca a gente consegue trazer para nossos negócios, sendo correlatos ou distintos, muito mais eficiência. Ou seja, o que você está falando aí, foi um negócio legal, é que na hora que você coloca empresas, né, que são, vamos dizer assim, complementares no mesmo ambiente, no caso, uma empresa de comunicação, uma empresa de design gráfico, quem sabe uma empresa de marketing digital, uma empresa de marketing offline e etc e tal, você acaba criando um ecossistema, né, vamos dizer assim, de empresas trabalhando em harmonia, às vezes dividindo até o mesmo cliente, né, agregando valor a ele e trazendo soluções eficientes, né? E às vezes mais econômicas, que você não precisa basicamente estar cada um vamos dizer, literalmente na carteira de trabalho, né? Você pode pagar por job, você consegue fazer essas parcerias e que acho que todo mundo ganha, né? Ganha o cliente no final, ganha o coworking e ganha o senso de comunidade. Uma coisa que se fala muito de coworking é de criar esse senso de comunidade. Como é que funciona esse senso de comunidade na prática? Perfeito, excelente questão, Daniel. Só comentando uma coisa que você falou antes, é tão interessante isso, né? Essa noção de ambiência e de atmosfera a qual você se referiu, que, por exemplo, um cliente nosso precisou de um ilustrador. E aí, uma das clientes da gente do coworking é a ilustradora. Ela disse, Paulo, eu tô precisando de um ilustrador. Não, peraí, deixa eu resolver aqui. Eu chamei a ilustradora para reunião, a gente já fez a reunião na hora com a cliente que estava lá, ela já saiu com um job para ela, para resolver, e aí eu ganhei em eficiência pro meu cliente, porque eu não saí da reunião dizendo, eu vou pesquisar um ilustrador, e aí daqui a pouco eu te passo 3 contatos. Não, a ilustradora estava lá. Então ela trouxe o portfólio dela, ela já fez um rabisco, um rafiado do que ela imaginava que poderia ser o projeto para a cliente achou excelente e nós ganhamos em eficiência. Por quê? Porque aquele parceiro, né, de uma atividade correlata estava ali, muito próximo de nós. E aí esse senso de comunidade é um senso de comunidade que eu considero importante, não só para quem está propondo um negócio relacionado a coworking, como o nosso caso, como também para quem frequenta o ambiente. Assim, eu acredito que a comunidade ela é construída, né? Primeiro que assim, o senso de comunidade passa pela noção do senso de pertencimento. Então, quando você está dentro de um coworking, você também precisa entender que você está dentro de um espaço compartilhado. Então, talvez, você tenha que administrar um pouco a ideia de qual é a conveniência do silêncio, qual é o momento da troca, que momento, na verdade, o cafezinho do colega está te incomodando ou não. Você acaba ajudando os colegas a criarem as regras. Por mais que o espaço tenha as suas próprias regras, é na convivência, né? Ou seja, é nos pares, é na convivência entre adultos dentro do mesmo ambiente que muitas dessas regras elas são repensadas. E aí, para que ela aconteça e que, de fato, todo mundo esteja comprometido com a ideia de comunidade, você tem que, de fato, ter a consciência de que você está dentro de um ambiente coworking. No nosso caso, além de que cada um passe a ter uma consciência de que você está dividindo o espaço, né, e que esse espaço passa a ter uma vida e relacionamentos pessoais e profissionais que se estabelecem a partir daquele momento, né, por exemplo, a gente tem relacionamentos amorosos que acontecem dentro do coworking, cliente que começou a namorar com outro cliente, né, por exemplo, né? Mas além disso, para quem tem o negócio, você acaba tendo que estimular a comunidade também. Por isso que a gente diz que o coworking não é infraestrutura. O coworking é, por exemplo, uma agenda positiva. Então a gente faz uma série de eventos no nosso coworking gratuitos para a própria comunidade. Então a comunidade diz, Paulo, a gente está tão interessado em saber um pouco mais sobre inteligência, sobre futurismo, sobre tendências. Será que tu não tinha entre os teus clientes ou entre os teus parceiros alguém que pudesse bater um papo com a gente? Aí a gente traz alguma pessoa junto à comunidade, a comunidade convida outras comunidades e a gente amplia um pouco esse entendimento de que o espaço é o da troca. Você está falando então que o que faz o coworking não é o imóvel, não é o fato de estar junto, são as pessoas
e o que elas criam de senso de comunidade, né, desse coworking, do co-living, da cocriação, do compartilhamento, que isso depende muito mais das pessoas do que especificamente do espaço. Exatamente. Tanto que eu fiquei pensando muito, né, no Smart, no J Smart, e o J Smart eu acho muito inteligente a ideia de você ter o co-living, né, ou seja, de você estar trabalhando e vivendo. Por quê? Porque quando você está vivendo no espaço, o senso de comunidade já se estabelece. Isso é verdade. Né? Então as pessoas já trocam, elas já pensam as regras, elas já se conhecem, elas já se respeitam. E aí, imagine você pensar, é o que eu fico imaginando como um gestor de coworking quando eu vejo uma experiência como a do J Smart. Então imagine que essa comunidade ela já vai acontecer. Então imagine agora essa comunidade podendo pensar a ocupação de um espaço profissional de trabalho. Isso é verdade. Né? Então vai haver um ganho aí, por quê? Porque nós já temos essa ideia de vivência, de construção de comunidade muito bem estabelecida onde a gente mora. Imagine isso acontecer de maneira mista. Então as pessoas já vão chegar mais amadurecidas. Foi engraçado, eu não tinha parado, pra ser sincero, eu não tinha parado pra pensar nesse argumento. De que como porque a gente já tem a relação com o vizinho, sim, né? Essa relação já vem do tempo das cavernas, né? Você já tem a relação, por exemplo, com as pessoas que moram no próprio prédio. E na hora que você passa a ter um espaço de trabalho, nem que essas pessoas não obrigatoriamente trabalhem no mesmo setor, e às vezes até é bom que não seja sim, o mesmo setor, você automaticamente cria esse senso de comunidade. E por criar o senso de comunidade, você acaba criando a comunidade do coworking. E lembra muito a própria entrevista que o Igor fez aqui no Smartcast, que ele abordou muito isso. Demais. Que você pode ter um coworking com 2 pessoas com senso de comunidade e um coworking com 1000 pessoas sem senso de comunidade. E talvez se a gente conseguir agregar, realmente, como o meu caso da proposta do Live and Work do J Smart José Vilar, na hora que você agrega moradia e trabalho no mesmo ambiente, a probabilidade de se criar um ambiente, né, de trabalho, de compartilhamento e de comunidade é muito maior a probabilidade disso acontecer. Eu acho que eu tô concordando com o que você falou. Mas é porque eu fiquei pensando nisso, Daniel. Quando o projeto de Living Working foi apresentado pra gente, né? Porque a gente vai se envolvendo com o projeto e vai se apaixonando por ele também, né? Mas quando ele foi apresentado, porque, por exemplo, pra gente começar um projeto de coworking, as pessoas, por exemplo, tudo bem que no nosso caso a gente levou a agência pra dentro do coworking, então a comunidade já partia um pouco das regras da própria agência. Perfeito. Mas as pessoas que começa a bater a nossa porta, a gente sempre diz assim, vem experimentar, né? Se pegue um pacote pequeno, passe um dia aqui, veja se você gosta da internet, se você gosta do atendimento, se a iluminação lhe agrada, se o movimento dessas pessoas aqui estranhas da agência, né? Assim, se você acha que é um movimento que também agrega valor para o seu negócio, se o seu cliente se sentiria bem aqui dentro, porque a grande preocupação das pessoas quando elas vão para dentro do coworking é saber se o espaço e a infraestrutura, aí sim a infraestrutura interessa, se ela se adequa ao perfil do cliente que vai visitá-lo na sala de reunião. Isso é uma coisa interessante. Muitas pessoas acabam definindo a qual comunidade elas vão pertencer por 2 motivos, né? O primeiro é a localização, ou seja, até que ponto a gente reduz a distância, por isso que Living Working é fantástico, mas reduz a distância de casa para o trabalho. E a segunda é se a infraestrutura que está disponível, ela não só é confortável para você trabalhar, mas principalmente para você receber. Que as pessoas entendam que você optou por essa infraestrutura não apenas por redução de custo, mas porque você está dentro de um ambiente extremamente confortável e trabalhando dentro do conceito de economia colaborativa e de economia criativa, né? E aí, nesse caso, quando você veio com a ideia do Living Work, eu disse, nossa, o Daniel já, no caso do J Smart, a gente já não tem a preocupação de criar a comunidade. Então não é um ambiente frio, é um ambiente que já vem com calor, apesar da gente saber que o projeto permite, né, a distinção, você não passa pela mesma entrada, apesar de todas essas regras que de fato preservam cada uma das comunidades, querendo ou não, eu já chego com ela pré-estabelecida. Isso é muito bom para dar sustentabilidade e perenidade ao projeto. Para você que está nesse movimento, você é um early adopter, né? Você é a pessoa que já desde o começo já adotou essa mudança de cultura empresarial para se mudar para dentro de um coworking. Como é que você vê o movimento migratório das empresas para esses espaços compartilhados? Como é que você vê aí quem é o perfil das pessoas que procuram, quem é o perfil do profissional, que tipo de profissional hoje se adequa a um coworking? Me fala um pouco sobre isso.
pergunta bem interessante, porque a gente ficou imaginando muito qual era o perfil de público que bateria a nossa porta. É claro que você vai ter diversos tipos de coworkings, né? Inclusive no programa com o Igor a gente falou muito sobre isso, né? Diversos perfis, mas a gente costuma dizer que hoje o coworking é um ambiente extremamente democrático. Então, qualquer profissional, ele pode estar dentro de um coworking. E aí, qualquer empresa pode estar dentro de um coworking. Aí você diz, Paulo, mas, como você me fez a pergunta, mas enfim, por que as empresas estão fazendo isso, né, de modo geral? Elas estão tentando diminuir algumas dores de cabeça que ela tem. Então, a partir do momento que você vai para dentro de um coworking, não só você está rateando custos, né? Porque a internet, tudo bem que ela é a melhor internet, mas ela é a mesma internet para todo mundo, então ao invés de eu pagá-la sozinho, eu pago dividindo com vários profissionais. Como também eu tenho, na verdade, um gestor dessa infraestrutura. Então, se por acaso a internet der problema, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é do coworking. E o coworking tem que resolver. Por quê? Porque você está pagando pela internet dentro de um serviço. Você não está pagando pelo serviço internet. Você está pagando por um conjunto de serviços. Ou seja, você optou em dividir, mas para congregar todos os serviços numa única mensalidade, para você não ter a dor de cabeça de manutenção dela. Então, você não está preocupado, por exemplo, somos todos humanos, mas você não está preocupado se a secretária ficou doente. Né? Então, assim, o coworking tem a responsabilidade. Se o secretário ficou doente, ele tem que trazer uma outra secretária para fazer com que tudo continue funcionando. Ele não está preocupado se o café acabou. Né? Tá lá dentro das soluções que você contratou, o cafezinho, a água, o copo descartável. Então você deixa de ter esse tipo de preocupação. Às vezes você reduz a sua equipe, porque você não precisa ter uma equipe preocupada com esse tipo de preocupação. Né? Então, ou seja, um grande condomínio, na verdade. É um grande condomínio, exatamente, é um grande condomínio. E aí, essas decisões também do condomínio, numa certa medida, são tomadas por todo mundo. Então, olha, gente, a gente vai fazer um investimento aqui. E o coworking é muito legal, porque assim, quando ele entra dentro da comunidade, quando as empresas entram dentro da comunidade, elas passam a querer colaborar. Então, por exemplo, nós temos alguns arquitetos conosco. O arquiteto chega, Paulo, eu estava pensando aqui, olha, eu tô achando que essa parede aqui está gerando uma certa infiltração. Tu não quer que eu dê uma olhadinha aqui, traga um profissional meu para dar uma olhada? Paulo, eu estava aqui de bobeira, eu fiz um projeto aqui para a gente poder botar um móvel aqui nessa parede. Olha só, ou seja, eu não precisei nem me preocupar com o projeto arquitetônico da melhoria do espaço. O próprio coworking, preocupado com a melhoria do espaço para ele e para a comunidade, já me deu o projeto. Já é um organismo vivo, né? Já é um organismo vivo. E aí, nesse sentido, nós já fizemos várias mudanças no espaço de iluminação, de ventilação, de cadeira, porque a cadeira, em função das colaborações que todo mundo trouxe. E às vezes ele diz assim, Paulo, tu comprou essa cadeira muito cara, eu tenho um fornecedor que oferece muito mais barato e ela é melhor. Então, para você ver como é um organismo vivo mesmo, é um grande condomínio. E outra pergunta, como é que funciona a direção das duas empresas, né? A Caramelo Coworking e a Caramelo Comunicação. Como é que você consegue administrar uma agência de comunicação dentro de um coworking e separar o que é o Paulo, gestor do coworking, o Paulo, gestor da Caramelo Comunicação? Esse é um desafio até hoje, Daniel, confesso. Mas por quê? Primeiro porque a gente não vive de coworking, né? Então, o coworking, na verdade, como eu disse, é uma reflexão sobre como é o nosso pensamento do trabalho e como a gente pode, por exemplo, criar comunidades e reduzir custos da agência. Então, a gente vive da agência. Quando a gente... E confesso para você que esse foi o nosso primeiro pensamento, né? Mas quando você entra na comunidade, você se apaixona pela comunidade. Você diz, nossa, a gente de fato tem que evoluir muito com o jeito que a gente pensa o trabalho. Mas o que é que nós decidimos lá no processo, né? Nós, de fato, atuamos muito em função da agência, mas nós temos alguns momentos da nossa agenda dedicadas ao coworking. Então, por exemplo, toda semana a gente desce para tomar um cafezinho com a comunidade. A gente apresenta a agenda de eventos que vão acontecer. E a gente tem um profissional que nós contratamos, que esse profissional ele faz a função de relações institucionais do coworking. Então ele está toda hora fazendo a ponte entre nós e a comunidade. Então quando a gente está muito ausente, o nosso profissional de RI chega e diz, Paulo, está na hora de vocês descerem, a comunidade está sentindo falta, porque a comunidade não é o prédio, a comunidade são as pessoas e eles querem saber o que é que vocês estão pensando sobre o coworking para o futuro. Por quê? Porque as pessoas também ficam preocupadas com a manutenção da comunidade. Eles dizem assim, nossa, mas se o Paulo não está muito aqui, será que ele está pensando em acabar o coworking daqui a pouco? Então as pessoas querem ver você lá acreditando no projeto. Então a gente tem esse profissional hoje que faz a ponte. Então em alguns momentos, quando a gente está muito ausente, ele chama a gente para a comunidade, ou a própria comunidade chama a gente para fechar a agenda positiva. Então o nosso comprometimento é com a agenda positiva do coworking. Você falou uma palavra que eu gosto muito, você falou de futuro, né? Eu te faço uma pergunta, como é que você imagina o futuro do mercado de trabalho com os coworkings, né?
O que que você que está dentro disso, né, vivendo isso literalmente na veia, consegue prever o que que vai acontecer? A gente sabe que tecnologia, por exemplo, é uma coisa que muda muito rápido. Há muito pouco tempo atrás a gente não tinha tecnologia em nuvem, que é uma coisa que eu acredito que seja um dos maiores aliados hoje a um coworking. Você não precisa de data center, hoje todo mundo com um smartphone, com uma internet fibra ótica, consegue acessar seus próprios servidores, seu e-mail, seu banco de dados. Seu trabalho, basicamente, hoje está literalmente nas nuvens. Como é que você consegue enxergar a tecnologia ajudando, né? E esse modelo disruptivo, diria eu, no mercado de trabalho? Que tipo de mudanças a gente consegue prever para os próximos anos, de modelos, por exemplo, que podem talvez se extinguir ou serem criados, né? Qual é o futuro do coworking? Você vê mais empresas entrando, mais empresas como a sua, que pelo que eu entendi era uma empresa tradicional que virou um coworking, empresas que saem das suas estruturas tradicionais, vão para dentro do coworking, o próprio profissional liberal, que às vezes deixa de ter uma sala comercial. Eu falo muito sobre isso, meus colegas consultores odeiam quando eu falo que sala comercial vai acabar, mas é uma coisa que eu acredito que não é que ela vai acabar, mas vai ter uma mudança significativa nessa cultura, porque muitos profissionais vão fazer a conta na ponta do lápis. Isso faz muito parte daquilo que a gente fala muito sobre a despropriedade, né? Será que vale a pena você comprar uma sala comercial, mobiliar todinha para ser um arquiteto? Será que vale a pena você mobiliar um apartamento todinho para ser um correspondente bancário, ser um autônomo, ser uma pessoa que literalmente passa o dia na rua, um corretor de imóveis, por exemplo, né? Que hoje a gente vê a tecnologia ajudando basicamente todos os trabalhos. Na sua visão hoje de quem está dentro, qual é o futuro desse mercado? Até que ponto o coworking vai influenciar o mercado imobiliário até um ponto que isso seja uma realidade? Daniel, o que eu penso, né? Primeiro, as pessoas começaram a migrar para o coworking por uma questão de redução de custos. E aí, eu lembro muito, né? O nosso coworking é recente, o nosso coworking vai fazer 4 anos. Né? A agência tem 10 e o coworking tem 4. E quando as pessoas batiam a nossa porta, elas inclusive tinham vergonha de dizer que elas estavam dentro de um coworking. Por quê? Porque era reflexo de que ela tinha reduzido de tamanho, porque era reflexo de que ela não estava com clientes suficientes para estar dentro da sua própria sala comercial. Ela sentiu muita falta da marca delas na parede, né? Porque quando você está dentro de um prédio comercial, sua marca está na recepção, sua marca está na porta da sua sala comercial. E aí, confesso que no começo da experiência havia um doutrinamento muito grande de poder dizer para as pessoas o quão relevante ou quanto aquele espaço estava sendo pensado para recepcioná-la. Então as pessoas iam para um coworking com vergonha. Era com vergonha, a não ser que você estivesse falando, por exemplo, de segmentos que eles já se predispunham a essa seara do disruptivo. Então, se você estivesse falando de uma startup, né, que é, por exemplo, o universo onde o Igor trabalha muito bem, como acelerador, esses segmentos talvez eles já nascessem com esse tipo de pensamento. Mas você não viu um arquiteto dizendo que, culturalmente, ele estava optando pelo coworking, né? E aí, o que foi que aconteceu? Os coworkings cresceram. As grandes empresas começaram a tentar migrar os seus, se não a empresa toda, alguns setores para dentro dos coworkings, e aí o movimento foi de posicionamento. Ou seja, as pessoas que iam para dentro de um coworking, elas estavam se posicionando atrelada à inovação, à disrupção, à economia colaborativa. Então as pessoas, de alguns anos para cá, elas começaram a ter orgulho de dizer: eu estou dentro de um coworking, eu faço parte de uma comunidade, né? Eu estou em rede. Eu estou remoto, eu sou flexível. Então, esses atributos começaram a fazer parte dos argumentos utilizados pelas pessoas para posicionamento. Entendendo isso, ou seja, já como um desenho do que é o futuro. Como futuro, eu ainda penso que alguns segmentos caem melhor dentro de um coworking. E aí eu acredito que cada segmento precisa pensar se está dentro do coworking agrega valor para o negócio e agrega valor para a experiência com o cliente final, ou se não. Então, por exemplo, você recebe muita gente, só para você ter uma ideia, a gente recebeu uma empresa no coworking que ela fazia seleção de profissionais. E aí ela ocupava a sala de reunião o dia todo e a nossa recepção com 20 pessoas para serem selecionadas. E a gente disse: olha, muito legal você ocupar minha sala de reunião, mas você interfere na comunidade. Então, em nome da comunidade, você precisa fazer uma reflexão se o seu negócio é um negócio que cabe dentro do coworking. Então, se você tiver clareza de que você se adequa à comunidade e a comunidade agrega valor para o seu negócio, a tendência é que o coworking só cresça. As salas comerciais vão acabar. Eu acredito que as salas comerciais elas vão ter que pensar como é que elas se posicionam como condomínio.
Então, que condomínio Comunidade, é esse? né? Como comunidade. Que eventos a gente está realizando no auditório? Como é que eu estou conectando essas pessoas? Quantas pessoas ficam dentro de um prédio comercial, ela não sabe nem quem é o vizinho, e ela podia estar fazendo negócio com esse vizinho. Né? Então, ou hoje, quem entrega o prédio comercial pensa que ele tem mais do que a obrigação com a estrutura, e sim com a comunidade, para ver que elementos do coworking ele traz, ou as pessoas vão optar pela comunidade se o negócio dela se adequar a isso. Legal, Paulo. Paulo, eu queria agradecer a sua participação no nosso SmartCast. É um prazer ter você aqui com a gente para esclarecer realmente como é que o coworking, né, a economia compartilhada, a colaboração pode mudar aí a forma como a gente vive, a forma como a gente mora e a forma como a gente trabalha. Eu acho que essa reflexão é uma reflexão não só de curto, mas de longo prazo, porque até dentro do próprio planejamento estratégico do JSmart, a gente imagina que essas mudanças que estão acontecendo, a gente precisa estar literalmente online, né? Se as empresas pararem de inovar, elas morrem. Eu vivo dizendo aqui para a equipe que eu não quero ser a Kodak. É uma frase que eu uso muito, né? Kodak, para quem não sabe, ela descobriu a fotografia digital, não desenvolveu a tecnologia. Até um belo dia, a concorrente desenvolveu e matou ela. Então, eu acho que as empresas, como a sua, precisam realmente estar de olho no que elas precisam mudar e onde é que elas são eficientes, né? Não só as empresas, mas as famílias, né? Olhar para a eficiência, olhar para a autogestão, olhar para a própria inteligência de utilização dos seus espaços, porque nós estamos falando de espaço, né? E um dos vídeos que eu falo lá do próprio JSmart é que o mais caro do mundo é espaço. E mais caro do que espaço é o espaço ineficiente, é o espaço que não está sendo usado. É aquela sala que está lá parada, sem ninguém utilizar. Então tudo que é parado é caro, né? E eu acho que essa reflexão, não só para hoje, mas para futuro, a gente precisa estar cada vez mais atento para a gente não deixar a ineficiência matar as empresas e a própria sociedade. Então essa é a minha reflexão de hoje. Eu terminei hoje o SmartCast quase como uma auto-reflexão, mas muito inspirado pelo que você falou aqui. Então, muito obrigado, Paulo. E o SmartCast, o podcast das novas ideias, fica por aqui. Se você gostou do que ouviu e quer continuar a conversa conosco, entre em contato através do e-mail smartcast@jsmart.com.br ou no site jsmart.com.br/smartcast. A gente quer saber o que você achou desse programa, se tem sugestões de pauta, se tem sugestões de entrevistados, para que a gente possa realmente continuar esse bate-papo sobre inovação, tecnologia, mudanças comportamentais que estão mudando o nosso dia a dia. Esse Espaço Smart é seu, um grande abraço e até a próxima.